Fragmentos de pensamento e de paixão. Pietro Baldi. Apresentação. Apresento-me como homem. A entidade que me inspira mediunicamente sobre mim exerce autoridade. No pensamento e na ação deve ter um representante terreno, alguém que assuma todo o peso da luta e da responsabilidade, que totalmente se exponha, moral e fisicamente, aos perigos de uma realização novíssima, ao trabalho que toda grande conquista e todo progresso impõe, a necessária atenção para ultrapassar todos os obstáculos. Tal sou e assim me coloco hoje, ao ingressar nos vida pública. Nada possuo além do meu trabalho para viver e da minha obra para triunfar no bem. Dentro de mim e acima de mim, porém, vibra uma voz que infunde respeito, que me arraste a todos e irresistivelmente arrastará, voz que eu escuto e a que devo obedecer. Já não há mais o momento de dizer, o tempo virá, mas, sim, de afirmar, o tempo chegou. Chegou a hora da grande ressurreição espiritual do mundo. Eis o que sou, o servo desta potência, o servo de todos, a serviço de todos, para o bem de todos. Nada mais me pertence, nem alma nem corpo, pertenço ao bem da humanidade. Deverei ser o primeiro no trabalho, na dor, na fadiga e no perigo, e o primeiro serei nesse caminho e me esgotarei até a última dose de minha energia, até o último espasmo de meu lamento, até a última explosão de minha paixão. Sou fraco, culpado e indigno, não tenho, porém, mais força para sufocar esta voz que deseja explodir e falar ao mundo, arrastar os povos, abalar os poderosos, convencer os doutos e todos conduzir a uma vida de bem e de felicidade. Serei considerado louco, bem o sei. Mas, sua voz tem um poder ao qual não mais sei resistir. E eu, o último dos homens, falarei ao mundo com palavras novas, num tom altíssimo, de coisas grandes e tremendas, em nome de Deus. Estremeço e choro, ao escrever estas palavras. E o sinal positivo de que ele, o Espírito que me assiste, está junto de mim e me faz escrever coisas que são incríveis. Não obstante, as almas simples sentem, com um sentido que a ciência não tem e nunca terá, sentem por intuição de afetos e por penetração de amor, a completa naturalidade e a perfeita credibilidade destas coisas incríveis. Tão intensamente profunda é essa intuição que a alma juvenil dos povos do outro hemisfério a sentiu, rápida, vibrante, espontânea, num reconhecimento que dizia, eu sei, em face da demorada, duvidosa e sofística análise científica da velha Europa e que a ciência analisa, toca e mede, mas não tem alma e somente com o cérebro nada se pode sentir. Brasil, terra prometida da nova revelação, terra escolhida para a primeira compreensão, terra abençoada por Deus para a primeira expansão de luz no mundo. Já um incêndio lá se levanta, instantânea e profunda foi a compreensão. Foi um reconhecimento sem análise, de quem sabe porque sente, de quem tom certeza porque vê. Os humildes, não solicitados compreenderam e se afirmaram os primeiros, sem provas, sem discussões, no terreno em que a ciência que tudo sabe nunca cessa de exigi-las. A profunda emoção que me invade ao falar-vos, o espasmo de paixão que me arrebata, o rasgar-se de meu coração a cada palavra não se podem medir nem calcular, mas, vós o sentis, embora a tão grande distância de tempo e de espaço. As lágrimas que me comovem enquanto escrevo, e caem sobre este papel, destas palavras ressurgirão e cobrirão vossos olhos quando as lerdes. E direis, irresistivelmente, é verdade. E através dos anos convencerão e arrastarão outras almas que as vão ler e que, como vós, também dirão, irresistivelmente, é verdade. Porque a força que me arrebata também vos arrasta, a paixão que me inflama também vos incendeia e nos une a todos, num só esforço, numa atenção e num trabalho comuns, em favor do bem. Como é grande e bela esta felicidade ilimitada de nos sentirmos todos irmãos,
profundamente, irmãos, diante dessa maravilhosa voz que do infinito a todos nos alimenta. Como é doce, diante dela, ensarilhar as tristes armas da rivalidade e da competição que pesam sobre nós e nos amarguram a vida. Que grandioso sentirmos-nos todos unidos, numa só humanidade, num compacto organismo, não mais como pobres seres solitários num mundo inimigo, mas cidadãos de um grande universo, onde cada ato tem um alvo, onde toda vida constitui missão. A voz me arrebata neste momento e senhoreia-se de minha mão, como o faz sempre que deseja falar por meu intermédio. Eu a sigo, pequenino, confuso e maravilhado por imensas visões. Agora ela me apresenta o planeta em volta numa faixa de luz e me faz ver uma humanidade mais feliz e mais sábia, ressurgindo das ruínas da geração de hoje, mas também a ela pertenceremos e, quem houver semeado, colherá. Acima de nós que, lutando e sofrendo, semeamos, uma falange de espíritos puros estende-nos os braços, encorajando-nos e ajudando-nos. Somos os operários de um grande trabalho, do maior trabalho que o mundo jamais realizou, a fundação da nova civilização do terceiro milênio. Mãos à obra. Levantai-vos, é chegado o momento. A palavra de sua voz encerra uma força misteriosa, intrínseca, invisível, mas poderosa, imponderável, mas irresistível, e por ela sozinha avança, sabendo por si mesma escolher os meios humanos, solicitando-os a todos, convidando à colaboração todos os homens de boa vontade. Ela avança e atinge os corações, persuade e convence, possuindo e ofertando a cada momento, de si mesma, uma prova evidente, o fato inegável de sua automática divulgação. Mãos à obra. Espera-me, espera-nos um tremendo trabalho, mas também uma imensa vitória. Somente sob a direção de um chefe sobre-humano o mundo poderia empreender uma obra tão gigantesca. Temos um chefe no céu. Ele não traz senão a paz, o amor, o respeito a todas as crenças. Nada tem ele a destruir do que seja terreno. A ninguém lhe agride, não toca a forma, que não é o essencial, encara a substância. Nada tem ele a modificar do que seja terreno neste mundo. Tudo quer vivificar com uma chama de fé, quer tudo aquecer com uma nova paixão de amor puro, o amor de Cristo esquecido. Nada tem a temer as autoridades nem organismos humanos. É tão velho e inútil o expediente de modificar as organizações. Não mais criações de sistemas sempre novos e sempre velhos, mas criação do homem novo, que tem origem, no íntimo, onde está a alma e não no exterior. Toda organização é boa quando o homem é bom, e má quando mau é o homem. O novo reino não há deste mundo e jamais se tocará no que lhe pertence. Não está surgindo um novo organismo humano, com chefes e subordinados, com cargos e funções, com propriedades e direitos. Não. Absolutamente nada disso. Trata-se, eu vos digo, do reino de Deus, do reino que o mundo ainda espera, que o mundo ainda invoca. Veniat regnum tuum, venha o teu reino. É um reino de almas, de amor e de paz. Não possui sedes, não tem riquezas, nada possui, não tem senão a tarefa do dever, o amor do bem, a paixão do sacrifício, a grandeza do martírio. E quem for o primeiro nesse caminho será o maior nesse reino de Deus. Almas distantes, que no Brasil tudo compreendestes, distantes pelo espaço, mas tão perto do coração, que o meu abraço vos chegue forte, profundo, imenso, como eu sinto agora, nesta solidão montanhosa de Gúbio, no mais alto silêncio da noite, com minha alma nua diante de Cristo, cujo olhar me penetra, me envolve e me vence. Humildemente, como o último dos homens que sou, eu vos suplico, pela compaixão que pode inclinar-vos para o mais frágil e abatido dos seres, ajudai-me a compreender este mistério tremendo que em mim se processa, ajudai-me a cumprir esta obra imensa cujos limites não alcanço. Gúbio, Itália, na noite de 6 de fevereiro de 1934.
programa é ama teu próximo como a ti mesmo. Depois do escrito anterior, a apresentação importa, de imediato, precisar os conceitos para evitar mal-entendidos, falsas interpretações, transposição de metas e de princípios. O conceito de sua voz é claro e exato. Aqui o exponho com o menor número possível de palavras, cristalino e adamantino qual sinto explodir em mim, para que resista a todo choque e qualquer desvio. O princípio e o conteúdo do movimento são estrita e exclusivamente evangélicos. Tudo aquilo que não pode permanecer no Evangelho de Cristo não pode igualmente permanecer neste movimento. Não é possível distorcer em nenhum sentido estas palavras. As consequências são, de igual modo, simples e evidentes. O movimento e quantos dele participam devem manter-se dentro do princípio fundamental do Evangelho: ama a teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro caminho possível. Quem não puder assimilar este princípio espiritual naturalmente estará excluído. O movimento, qual o Evangelho, é apolítico e supernacional. É simplesmente humano em sua universalidade. Interior e espiritual, não externo nem material, a não ser em suas últimas e inevitáveis consequências, as quais não tocam, de modo algum, nas normas humanas, absolutamente fora de seus objetivos e de qualquer discussão. Assim sendo, o movimento é também super-religioso, pois não atinge nenhuma expressão religiosa, mas as respeita a todas, antes de tudo reconhecendo-as, tanto que as envolve todas num único amplexo. Assim faz do dividido pensamento humano uma potência de concepção unitária, das separadas e multiformes crenças um ímpeto concorde de fé, de esperança e de paixão para um Deus que deve ser o mesmo e uma verdade que deve ser a mesma, para todos. Como tal, o movimento a todos convoca para que todos se unam em colaboração. Eis porque não existirão, como já se disse no precedente escrito, nem chefes, nem subordinados, nem cargos, nem funções, nem propriedades, nem direitos, nem sedes, nem riquezas. A edificação deve efetuar-se, para cada um, no íntimo da própria alma, qual obra e construção sua. Indistintamente, todos são chamados à colaboração, para que cada um seja o criador, na próprio coração, do reino de Deus. Os meios humanos são, portanto, todos excluídos, porque não necessários. O novo reino deve nascer, não nas organizações humanas, mas no coração dos homens. E cada um deve realizar essa criação antes de tudo em si mesmo, tornando-se melhor. Não é, pois, preciso outro chefe senão Deus, nem outro comando exceto a voz justa da consciência. Dir-me-eis, porém, isto não basta para fazer uma religião. E eu vos digo, não se trata de uma religião, mas de uma força que deve reavivar todas as religiões existentes. Para quem discordar, não existe qualquer dispositivo de coerção como nas normas humanas, senão a perda automática da posição privilegiada de seguidor de Cristo, a perda da proteção da lei justa de Deus. Isso significa uma rendição à feroz lei terrestre da luta e da força sem justiça. A lei divina, sempre presente, no interior das coisas e dos seres, não admite mentiras, porquanto é imanente na consciência. Não admite violações nem fugas, por situar-se no mais íntimo do espírito humano. Eis a absoluta novidade deste movimento na história de todas as experiências humanas. Deles são excluídos comando, riqueza, força. Ele é construção eterna e não pode, por isso, usar senão materiais eternos. Cada empreendimento é uma construção cuja durabilidade depende dos materiais utilizados. Quem usar da espada perecerá pela espada, quem usar da violência pela violência perecerá, pois os meios usados como causa recaem depois, por força da lei eterna, inexoravelmente, como efeito sobre seu agente. Se o movimento não atender a estes princípios será ilusório e caduco,
Como todas as coisas humanas e qualquer elemento humano que nele introduzir ser-lhe-á como um caruncho destruidor, uma força lenta continuamente em tensão para a destruição. Como movimento social, inspira-se, portanto, em princípios nunca usados pelo homem na história do mundo. Por estas características, reconhecereis que ele vem do alto, de um mundo não vosso, porque nenhum elemento vosso nele é introduzido nem nele está contido, ao contrário é cuidadosamente excluído. A imediata consequência prática desta claríssima tomada de posição diante do mundo é a seguinte: se todos são admitidos, contanto que puros e honestos de coração, são automaticamente excluídos aqueles que tais não são. Depuração, portanto, por força íntima da realidade. Vós, da terra, acostumados como sois a mover-vos constantemente num mundo de imposição e de força, sem nada poderdes obter sem estes meios, dificilmente vos inteirais da intervenção de quais forças sutis, invisíveis e íntimas, poderosíssimas e invioláveis, seja feito este movimento. Destes princípios aqui enunciados emana imediatamente esta consequência prática e evidente: não podem tomar parte neste movimento os inaptos. Por ser ele alicerçado sobre aqueles princípios, os gananciosos de riqueza, de mando, de glória e poder, sempre prontos e à espera para fazer especulação de tudo, até das coisas de Deus, não encontrarão alimento algum, o mínimo ponto de apoio e por si mesmos se afastarão. Obtém-se, então, automaticamente, sem demora, sem gasto de energia, o afastamento da primeira ameaça que surge em qualquer movimento humano, a possibilidade de desfrute. Evita-se que o mal possa aninhar-se nele, e obtém-se, ainda, que seja imediatamente eliminado. Vede qual potência contém o imponderável fator moral, também nas organizações humanas. Esse poder é tal que pode substituir esplendidamente, se genuíno, todos os vossos exércitos, as vossas complexas transações econômicas, todo esse tremendo equipamento de obrigações e vínculos que demonstram não vossa força, mas vossa fraqueza. E por caminhos assim tão simples conseguireis vantagens e uma perfeição que nenhuma organização humana pode alcançar. Aqui não existem atritos, pois não há luta nem força, nem pode haver traição, porquanto não existe mentira. O inimigo é externo, o mal, mas o mal não se vence com outro mal, mas, sim, com o bem. As rodas sobre as quais avança este organismo são altruísmo, e não egoísmo, pobreza, dever, amor, sacrifício e, se necessário for, o martírio. Ante o perfume destas grandes coisas as almas perversas fogem e, numa atmosfera assim rarefeita, os indignos sufocam e velozmente se afastam para nunca mais se aproximarem. Eis as bases. Eis o tesouro que vos dará alimento e poder, eis o exército que vos defenderá. É esta, pois, uma cruzada de homens honestos, simplesmente honestos. Não importa a ciência, nem riqueza, nem poderio. Disso não temos necessidade. Atrás do justo, existe uma força tremenda, a lei divina, que o protege. Não vos preocupeis se não perceberdes essa lei. Ela é a mais profunda realidade da vida. Não temais se esta realidade permanecer sufocada em vosso baixo mundo de dor, encoberta pela vossa densa atmosfera de culpa. Cada homem assente no profundo de sua consciência com um instinto incoercível. Mas, o justo, logo haja alcançado os mais altos níveis de vida, de imediato a encontra e a sente com absoluta confiança e por ela se reconhece seguramente amparado. Esta cruzada de homens novos se constitui hoje no mundo para sua salvação. Seus componentes se recrutarão em todas as classes, em todas as crenças, em todos os países. Não se trata de vãs utopias. São possibilidades lógicas e reais, baseadas sobre forças concretas, embora sejam para vós imponderáveis. Uma só coisa basta: ser honesto.
E basta sê-lo para sentir-se irmão e unido aos irmãos honestos. Não vos reconhecereis por sinais exteriores, mas somente por essa íntima sensação que vos lançará irresistivelmente uns nos braços dos outros. Não vos fatigueis, como sempre tendes feito, a escavar abismos entre vós em todos os campos, mas lutai para reencontrar-vos todos nesta unidade substancial de espíritos. Ela é urgente, pois que são iminentes e tremendos os tempos que a impõem como questão de vida ou de morte. Nestas palavras, não minhas, mas de sua voz, tudo é construtivo. Nunca atacam e se há alguma coisa para destruir, elas com isso não se preocupam, mas a deixam em abandono para que caia por si. Não existe mais ativo agente de destruição do inútil do que um novo organismo vital em funcionamento. Se um corpo é velho e moribundo, afadigar-vos-eis em destruí-lo. O que é verdadeiramente inútil cairá por si mesmo, sem necessidade de se acionar uma causa de destruição violenta, que recairia depois inexoravelmente sobre quem a movimentou. Acreditais que para demolir aquilo que é inútil, seja mesmo indispensável a intervenção do homem e que ele seja capaz de guiar e escolher com segurança, e que a lei não contenha esses meios para afastar aquilo que não tem razão de ser. Como podeis crer seja isso possível num organismo totalmente regido por um perfeito equilíbrio? Qual é o universo? A condição para ser admitido neste movimento é um simples exame de consciência perante Deus. Coisa simples, profunda e imensa, fácil e tremenda. Mas, isto nada é, dirá o mundo. Entretanto, isto é tudo, diz o Espírito. Experimentai seriamente e sentireis que é verdade. É esta coisa simples e tremenda que o homem deve hoje fazer, à margem do abismo onde, se não se detiver, cairá de maneira terrível. E se vós, almas sedentas de ação exterior, de movimento e de sensações, quereis evadir-vos desta íntima vida do espírito para ingressar em vossa exterior realidade humana e trabalhar, clamar, conquistar e vencer também com os braços e com a ação, então vos digo, saí de casa, ide ao vosso inimigo mais cruel, aquele que mais vos tem traído e torturado e, em nome de Cristo, perdoai-lhe e abraçai-o, e de aquele que mais vos tem roubado e cancelar-lhe o débito, e mais, entregai-lhe quanto possuís, e de aquele que mais vos insultou e dizei-lhe, em nome de Cristo, eu te amo como a mim mesmo, porque és meu irmão. Direis, isso é absurdo, é loucura, é desastroso, é impossível sobre a terra esta deposição de armas. Mas, eu vos digo, vós sereis homens novos somente quando usardes métodos e recursos novos. De outra forma, não saireis nunca do ciclo das velhas condenações que eternamente punirão a sociedade das suas próprias culpas. Pela mesma razão pela qual Cristo se ofereceu na cruz, hoje a humanidade deve sacrificar-se a si mesma por esta sua nova, profunda, absoluta e definitiva redenção. Porque sem holocausto nunca haverá redenção. O mundo louco arma-se contra si mesmo, com perspectivas sempre mais desastrosas, de recursos tremendos em face dos atuais progressos científicos. Uma conflagração bélica não deixará mais nenhum homem salvo sobre a terra, se a loucura humana não se detiver a tempo. Onde o homem assim procede não existe senão uma extrema defesa, o abandono de todas as armas. Dizeis, mas, nós temos o dever de viver. E eu vos digo, quando vós, com ânimo puro, disserdes em nome de Deus, então, tremerá a terra porque as forças do universo se moverão, quando fordes verdadeiramente justos, quando inocentes, se a violência vos ferir, triunfando momentaneamente, o infinito precipitar-se-á aos vossos pés para dar-vos a vitória e levantar-vos ao alto, na condição de triunfadores na eternidade, bem longe do átimo de tempo em que a violência venceu. Eis os princípios que sua voz me transmite, desta vez não mais sob forma afetuosa, mas feitos de poder e conceito. Eis o que sua voz pede à alma do mundo.
Sua alma coletiva, unilivre como uma alma individual, pode escolher e dessa escolha dependerá o futuro. Sua voz afasta-se, em silêncio, de quem não a segue. Eis o que sua voz pede, primeiramente ao Brasil, escolhido para a primeira afirmação destes princípios no mundo. E esta afirmação deve ser um imenso amplexo de amor cristão. Será a primeira centelha de um incêndio que nos deve inflamar de bondade para dissolver o gelo de ódio e rivalidade que divide, esfomeia e atormenta o mundo. Este é o espírito dos novos tempos. Somente quando virmos este espírito voltar à vida dos povos, é que poderemos dizer que Cristo voltou outra vez e está presente entre nós. Gubbio, Itália, na noite de 12 de fevereiro de 1934. Princípios. 1952. O primeiro dever de uma revista que nasce é orientar, claramente, seu pensamento e declarar com sinceridade seus objetivos, uma linha de conduta segundo princípios aos quais, depois, deverá permanecer fiel. O escopo desta revista é operar a transformação desses princípios em vida vivida, isto é, ajudar a nascer, do homem de hoje, tipo biológico mais evoluído, representado pelo homem novo do terceiro milênio. Este movimento inicia-se no Brasil, tendo também em vista a sua futura grandeza como nação. Enunciar um princípio, aqui, significa, pois, vivê-lo. Antes de iniciar o argumento, faz-se necessária uma premissa. O signatário pede desculpas se algumas vezes tiver de pronunciar a palavra eu. Por essa razão é bom esclarecer e estabelecer desde o princípio que ele nada pede jamais para si e não quer absolutamente ser chefe de coisa alguma. Quis, por isso, que a denominação ABAPU, Associação Brasileira dos Amigos de Pietro Baldi, fosse substituída pela de ABOC, Associação Brasileira da Universalidade de Cristo, para que a ideia se antepusesse a qualquer personalismo. E este é já um princípio geral para ser vivido. Outro princípio geral, o que importa não é a pessoa, mas a ideia. Estes princípios já definem a posição do subscritor que deverá ser sempre o primeiro a aplicá-los, vivendo-os. Sua posição é de oferecer, apenas oferecer, o produto de sua inspiração. Isto ele já o tem feito ao mundo. O Brasil, em primeiro lugar, o compreendeu e o aceitou. O signatário deseja, apenas, uma coisa, que isto seja para a grandeza desta nação que ele agora aprendeu a amar imensamente. Sua posição, ele o quer, deve ser, apenas, esta, a daquele que serve e não a de quem é servido, a de quem se põe a serviço dos outros e não a de quem os subordina ao próprio orgulho, domina o egoísmo. É a posição daquele que obedece e não a de quem comanda. Ele serve ao próximo e obedece a Deus, outro princípio geral para ser vivido. Cada ato de nossa vida deve ser inspirado por estes princípios e pelos que exporemos depois. Aquele que está em posição mais elevada, mais deverá vivê-los, mais é responsável diante de Deus e dos homens. Com tudo isto, estamos recordando que todos nós temos o dever do exemplo, primeiro dever, somente com o qual se podem pregar quaisquer princípios, demonstrando, antes com fatos que com palavras, que eles podem ser vividos. De outra maneira não se tem o direito de pregar, outro princípio geral. O leitor vê como, desde a primeira enunciação, os princípios aqui se apresentam, não teóricos e abstratos, mas numa forma vivida ou para viver. Quem quiser buscar-lhes a justificação sistemática e racional poderá aprofundar-se em seu estudo nos volumes do subscritor, também oferecidos ao mundo para que os que amam o conhecimento aprendam, saciando a inteligência. Ele apenas oferece, por uma convicção espontânea, sem jamais impor. Eis-nos diante de outro princípio geral para ser vivido: oferecer, nunca impor a verdade. Eis o patrimônio espiritual de cada consciência. Nunca introduzir-se na alma alheia com a violência da argumentação,
numa guerra de ideias, para subjugar o semelhante. Antes, procurar todos os meios de comunicação que conduzem à compreensão. É lei vital que a época dos absolutismos, dos dogmatismos, dos imperialismos ideológicos hoje, se vá superando e eliminando. A nova era da bondade na compreensão recíproca, da convicção de todos no seio de um mesmo Deus, era do amor. O princípio é procurar o que une e evitar o que divide. Devendo nós vivermos tudo isto, conclui-se que aqui será sempre evitado o espírito de polêmica, pois este é considerado como expressão da psicologia de um tipo biológico atrasado, que está sendo, cada vez reais, superado pela evolução. Nosso método é, pois, o de não oferecer nunca aos ávidos de polêmica a resistência de outra polêmica, isto é, o mau exemplo de luta e guerra. Seja nosso método do Evangelho. Este é o método dos evoluídos, ao passo que o outro é um método que logo revela o involuído, biologicamente atrasado. É o único método que vence porque, enquanto na luta ambas as partes se dilaceram, ganhando apenas em ferocidade e perversidade. Com o nosso método, o antagonista, não encontrando alimento para seu espírito de agressão, por si mesmo se desarma e cai. Como se vê, os nossos princípios não são uma novidade, pois que são os conhecidíssimos princípios do Evangelho. Propomos-nos, apenas, a vivê-los seriamente, convencidos de que disso pode nascer hoje o homem novo e, com ele, uma nova geração e uma grande nação. Deve ser o método usado, pois é o que revela a própria natureza, o próprio tipo biológico de evolvido ou envolvido, a própria superioridade ou inferioridade. A ideia de vencer esmagando o adversário revela imediatamente o envolvido. Ainda quando isto se faça em nome de verdades absolutas e assim se justifique, na realidade exprime biologicamente instintos de agressão. Compreendamos que a verdade é relativa e progressiva e que nos foge em seu aspecto absoluto. Nós, relativos, não podemos possuí-la senão por progressivas aproximações. Existe um outro princípio que se segue a este: sejamos sempre construtivos, isto é, operemos em sentido positivo, unitário, como é o bem, e jamais sejamos destrutivos, isto é, nunca hajamos em sentido negativo, separatista, como é o mal. Tudo o que é agressividade é satânico, o Evangelho não o é nunca. Seja nossa obra todo um amplexo ao mundo e, unicamente, um amplexo de amor. Guerra, jamais, a ninguém, por nenhuma razão. A vitória estável e verdadeira obtém-se apenas com a bondade, o amor, o exemplo, a convicção. Que o Evangelho, tão pouco vivido até hoje, se transforme na forma de vida do homem novo, num novo método de viver, que penetre cada ato nosso, demonstre que somos evolvidos e se manifeste com nosso exemplo a cada momento. Que no terreno filosófico, político, religioso, isso signifique tolerância. Não, porém, uma tolerância raivosa, na atitude de quem suporta com desdém o erro alheio, ao contrário, uma tolerância que busca os pontos de contato, os pontos comuns, e se alegra quando pode dizer, mas, então, concordamos em muitas coisas. Não estamos, pois, tão distanciados quanto nos parecia. Podemos entender-nos um pouco e não há necessidade de contenda. Em sua saudação repetida em quase todas as conferências no Brasil, o signatário afirmou seus dois princípios fundamentais, universalidade e imparcialidade. Que significam eles? São o emblema do homem novo. Sua voz, já na primeira mensagem do Natal, em 1931, estabelecia estes princípios fundamentais que são, depois, desenvolvidos em toda a obra. Falo hoje a todos os justos da terra e os chamo de todas as partes do mundo a fim de unificarem suas aspirações e preces numa oblata que se eleve ao céu. Que nenhuma barreira de religião,
de nacionalidade ou de raças de vida, porque não está longe o dia em que somente uma será a divisão entre os homens, justos e injustos. Minha palavra é universal. Uma grande transformação se aproxima para a vida do mundo. Brevemente o mundo se organizará sobre um princípio novo que não será dado por um imperialismo religioso, isto é, pela vitória de uma religião que, por absolutismo, se impõe a todas as outras. Não é por este caminho que se chegará à unidade, a saber, um só rebanho e um só pastor. O único pastor será Cristo e o único rebanho será formado por uma humanidade em que as várias religiões não se combatam e não se condenem mais reciprocamente. Ao contrário, se compreendam e coordenem, fazendo dos homens todos filhos diante de um único Deus, um só Deus, Pai de todos. Esta compreensão e coordenação é a primeira forma em que se revelará o amor. Em sua era que está para surgir, a nova civilização, o reino de Deus. Como aplicaremos este princípio? Fraternizando. Se os outros condenam, perdoemos e amemos. Como respondeu Cristo aos agressores? O seu método seja o nosso método. Aos ataques, às polêmicas, às condenações, respondamos com o exemplo da compreensão. Demonstremos com os fatos que o homem novo possui um novo método de vida e abandonemos o velho método ao homem do tipo do passado. Este vive mais no exterior que no interior. Suas inclinações se dirigem, de preferência, às manifestações exteriores da fé, seguir determinada escola, igreja ou grupo, dar-se a certas práticas visíveis. Aquele que compreende e tem a força de renunciar às manifestações, indispensáveis aos primitivos, recolha-se o mais que puder na religião de substância, que é interior, sozinho quando for necessário, para eliminar ataques e dissídios da religião de forma que é exterior. A maioria não sabe pensar senão fisicamente, com movimentos do corpo e da boca. O evolvido, porém, sabe que a religião de substância, mãe de todas as religiões, está acima da forma e de toda manifestação sensória, é uma religião mais profunda, sentida e vivida, feita de alma e de ação, não de práticas materiais, na qual todas as religiões encontram lugar. Esta, verdadeiramente, é a religião. As religiões têm 3 fases. A primeira, a mais antiga, e a terrorística, feita de um Deus vingativo que se faz obedecer inexoravelmente, punindo com a lei de talião. A segunda, mais recente, é a ético-jurídica, feita de uma codificação de normas de vida. É o evolver da natureza humana inferior que pode permitir uma manifestação de Deus, a fazer transparecer cada vez mais sua bondade. Somente hoje a maturação humana pode permitir que, sem o perigo de abusos, antes temíveis, se possa passar à terceira fase, da compreensão, na qual as religiões são livres e convictas, cada vez mais transformadas da forma, em que lutam os interesses, em substância, que é amor. Elas se sucedem, não porque sejam sancionadas por penalidades, inferno, mas porque se compreende que significam o nosso bem. Nesta fase cai e perde a significação e terror de um Deus vingativo. Assim, por evolução, do conceito de um Deus todo-força, o Senhor com Azorrague, como era o homem com seus escravos, árbitro absoluto de tudo conforme seu capricho, passa-se ao Deus justo que respeita completamente a lei que ele estabeleceu, como o homem moderno que deve respeitar as leis que ele cria para si mesmo no Estado. Desse modo, por evolução, passa-se agora ao conceito de um Deus não só justo, mas também bom, que nos ama para nossa felicidade, como o homem civilizado e compreensivo de amanhã amará seu próximo, nas grandes unidades sociais do futuro. Assim, por lento transformismo, o terror, a progressiva reabsorção do mal, operada pela evolução, desfaz-se na justiça e esta se aperfeiçoa e se enriquece no amor. Hoje se passa da segunda à terceira fase. Ainda se funde e se confunde o útil com a verdade.
o interesse predomina, porque predomina a forma. O rebanho para ser apacentado, a que tanto aspiram as religiões, tem se transformado muitas vezes em rebanho para mungir, propriedade do pastor. Pelo princípio das grandes unidades, a evolução leva à unificação e guia hoje o mundo em todos os campos, logo, também no religioso, a fase orgânica, em que não há luta de rivais, mas colaboração de irmãos. Penetra-se na fase do amor. O mundo se distancia cada vez mais da primitiva fase caótica e a ordem se faz sempre mais compreendida, convincente, espontânea. O Brasil, dentre suas qualidades, tem, sobretudo, a da tolerância recíproca, ausência de intransigência de absolutismos, de racismo. É, pois, acima de tudo, a terra do amor, ainda que este esteja, muitas vezes, apenas em suas manifestações mais elementares. Já é, contudo, amor e pode subir. Como representa a fusão das raças, também representa a capacidade de fusão de ideias. Esta capacidade do Brasil, de amar em todos os níveis, se for desenvolvida em direção ao espírito, poderá amanhã fazer do Brasil a nação mais capaz de compreender, representar e divulgar no mundo aquela que aqui chamamos a religião, isto é, religião de substância, que é a religião do exemplo, da bondade e do amor. A verdadeira religião. 1952. Encontrei-me, viajando pelo mundo, em todos os ambientes. Achei-me entre católicos e os observei. Muitos deles eram sinceros e convictos e viviam aplicando, realmente, os princípios de sua religião. Sua verdadeira fé me encheu de admiração. Outros deles, porém, embora verbalmente se confessassem e nas práticas religiosas se manifestassem perfeitamente ortodoxos, não viviam inteiramente seus princípios, demonstrando com fatos que, em realidade, neles não acreditavam de modo absoluto. Isso me encheu de tristeza. Achei-me, depois, entre os protestantes e os observei. Muitos deles eram sinceros e convictos e viviam aplicando, realmente, os princípios de sua religião. Sua verdadeira fé me encheu de admiração. Outros deles, porém, embora verbalmente se confessassem e nas práticas religiosas se manifestassem perfeitamente ortodoxos, não viviam inteiramente seus princípios, demonstrando com fatos que, em realidade, neles não acreditavam de modo absoluto. Isso me encheu de tristeza. Achei-me, também, entre os espiritistas e os observei. Muitos deles eram sinceros e convictos e viviam aplicando, realmente, os princípios de sua doutrina. Sua verdadeira fé me encheu de admiração. Outros deles, porém, embora verbalmente se confessassem e nas práticas formais se manifestassem aderentes à sua doutrina, não viviam inteiramente seus princípios, demonstrando com fatos que, em realidade, neles não acreditavam de modo absoluto. Isso me encheu de tristeza. Achei-me, depois, entre os teosofistas, os maçons, ex-maometanos, os budistas etc. E observei o mesmo fenômeno. Encontrei-me até entre ateus, materialistas convictos. Não obstante, entre eles encontrei os que procuravam viver segundo superiores princípios de retidão. Senti respeito por eles. Qualquer convicção vivida com retidão merece respeito. O que me encheu de tristeza foi ver o ateu, materialista animalisticamente envolvido, somente animado de instintos egoístas para prejudicar o próximo. Observando-os todos, perguntei a mim mesmo, então, a divisão real, verdadeira, entre os homens, e a de uma religião, doutrina ou crença, ou é, antes, entre o homem sincero e honesto e o homem falso e desonesto, que se encontram no seio de todas as religiões, doutrinas e crenças. Embora as várias divisões humanas, em cada uma delas sempre encontrei esta outra divisa universal de bons e maus.
Perguntemos a nós mesmos, então, não será esta a verdadeira distinção, muito mais real que a outra em que tanto se insiste? Pertencer ao primeiro tipo de homem, antes que ao segundo, não será muito mais importante e decisivo do que pertencer a um determinado agrupamento religioso. Que importa pertencer a esta ou aquela religião, quando não se sincero nem honesto? Não é o fundamental em qualquer campo. E não é, então, esta a mais importante entre todas as divisões humanas, muito mais do que atualmente aceita. Não será essa divisão que Deus mais assinala, de preferência a outra, que se refere, mais que à bondade do homem, aos interesses humanos que em torno dela se agrupam. Qual é o fato mais decisivo para a edificação do homem? Isso constitui o objetivo de todas as crenças, os pormenores dogmáticos e doutrinários, a ortodoxia da letra ou haver compreendido o simplicíssimo princípio do bem e do mal, princípio universal, existente em todas as religiões, inscrito no espírito humano e, sobretudo, viver esse princípio. A verdadeira distinção, nesse caso, não é atualmente vigorante em nosso mundo católicos, protestantes, espiritistas, teosofistas, maçons, maometanos, budistas etc. Mas, sim, o justo e o injusto. Esta é a distinção substancial, a que tem valor diante de Deus, muito mais importante que a outra, que pode ser apenas formal. Na segunda se pode mentir e ela, então, é fictícia, nunca na primeira, que é real. Por que, então, tantas lutas religiosas e doutrinárias? Não têm elas outro valor senão o de defender o patrimônio conceptual do grupo e os interesses que dele dependem. Por que, então, não reduzir todas as crenças a esse seu denominador comum, que é a sua substância, em que todas se encontram, além de todas as divisões? E por que não achar nessa substância ponte que as une todas numa característica comum, em lugar de procurar em especulações sutis que pode dividi-las? Por que não parar e insistir no que importa acima de tudo, a bondade e a evolução do homem? Tudo isso é importantíssimo para a fusão das almas no caminho da unificação, que é o futuro do mundo em todos os campos. Daí nasceria um grande respeito recíproco, uma nova possibilidade de compreensão, um superior espírito de fraternidade. O ocioso amor à ortodoxia, justificava em outros tempos, excitado até o ponto de preferir a letra ao espírito, pode significar uma satânica falsificação da fé na psicologia farisaica, enfermidade de todos os tempos e de todas as religiões. Pode, então, acontecer que se faça da religião o que sempre se tem feito do amor à pátria que, embora santo em si, se transforma em agressividade e guerras contra outras pátrias. Ora, como esse tipo de amor nacional está hoje em vias de desaparecimento, superado pela vida que caminha para a unificação social, do mesmo modo a vida superará o espírito de absolutismo e intransigência, pois ela se dirige para a unificação religiosa. É necessário, assim, abandonar o espírito separatista de domínio, em nome de absolutismos, numa verdade que na Terra, para o homem, não pode deixar de ser relativa e progressiva, isto é, em função de sua capacidade evolutiva. A vida hoje caminha para a colaboração por compreensão em todos os campos e os imperialismos, políticos ou religiosos, pertencem a fases que estão sendo superadas. Os imperialismos espirituais retardam a unificação, que se situa justamente no campo das convicções e das consciências e que não se pode obter com espírito de absolutismo e de domínio. Qual é, pois, a religião de substância em que poderão pacificar-se todas as distinções humanas, encontrando-se em seu denominador comum? A religião de substância é somente uma. A ela pertencem todos os honestos que creem sinceramente e vivem suas crenças, sejam católicos, protestantes, espiritistas, teosofistas, maçons, maometanos, budistas etc. Estão, ao contrário,
Fora da religião, todos os falsos, os injustos, os que interiormente não creem, embora formalmente em seus lugares, os que não vivem suas crenças, sejam católicos, protestantes, espiritistas, teosofistas, maçons, maometanos, budistas etc. Estes se igualam no representar a traição à ideia que professam. Na mensagem de Natal de 1931, diz sua voz: não está longe o dia em que somente uma será a divisão entre os homens, justos e injustos. Na Terra, em todos os campos, existem sempre dois tipos humanos, o evolvido e o envolvido encontram-se em todas as filosofias, governos, religiões, hierarquias e povos. O envolvido vive sempre no nível animal, e animado pelo espírito de dominação e, por isso, intransigente e agressivo, fecha-se na forma, desprezando a substância, é mais ligado à terra que ao céu. Julga-se, em todos os campos, sempre com a posse da verdade da parte de Deus, julgando todos os outros como situados no erro e da parte de Satanás. Tende à egocêntrica monopolização da divindade. O evolvido tem características opostas. Vivendo num nível mais alto, e animado pelo espírito de fraternal compreensão, tolera e auxilia, fala com exemplo, dando e não dominando, é mais aderente à substância que à forma, mais unido ao céu que à terra. Não julga nem condena. Tende a anular seu em Deus e no amor ao próximo. Não se faz paladino da verdade para exigir virtude dos outros, mas começa por praticá-la, ele mesmo. Ilumina, não impõe, pois respeita as consciências. Não pretende ser o único que tem Deus consigo. Não identifica com o mal tudo que está fora de seu eu, do seu grupo ou hierarquia, nem o condena em defesa própria. Não se faz representante de Deus para dominar com sua personalidade, mas reconhece em Deus o Pai de todos. O homem está evolvendo e a religião dos justos será a religião unitária que a todos entrelaçará. O estado vigente até hoje corresponde à fase caótica do mundo. Ele caminha, porém, para a fase orgânica na qual, em todos os campos, os relativos pontos de vista se coordenarão numa verdade universal. A religião una será substancial, a religião do bem e dos bons, que se compreenderão, por serem evolvidos. Para essa compreensão os insolvidos ainda não estão maduros, pois só podem crer que a salvação depende apenas da filiação a esta ou aquela forma da verdade, sem cuidar da substância, que pode estar em todas as formas. Tudo isso, porém, será fatalmente superado. É lei de evolução que o dualismo, em que se dividiu nosso universo, gradativamente, em todos os campos se vá reconstituindo em sua originária unidade de que o espírito caiu na cisão, na forma, na matéria. É fatal lei de evolução que chegue finalmente à Terra tão esperada a realização do reino de Deus. Carta aberta a todos. 1933. Completam-se, hoje, 2 anos desde que sua voz começou a falar. É noite de Natal e eu me afasto por um momento da reunião familiar para meditar e escrever. Este é um exame público de consciência que efetuo na hora solene em que se aguarda, para comemorar, uma vez mais, o nascimento do Salvador do mundo. Não sei qual imenso espanto me invade nesta hora solene, na qual o homem é vencido pela maravilhosa voz de Cristo. Extasio-me na visão de um mundo regenerado por essa voz e detenho-me, nela buscando o descanso. É a noite encantada na qual o grande signo do amor adquire realidade também sobre a terra. Cristo está aqui conosco, esta noite, para nossa paz. Amanhã terei que volver a empreender a caminhada, sozinho, exausto, com uma imensa visão na alma, uma febre incessante no coração. Um estalido de paixão em cada pensamento. Sinto-me oprimido pela minha debilidade e pela imensidade do programa. Quem sou eu para atrever-me a tais tarefas? Haverá alguém mais aterrorizado e mais aniquilado do que eu? Cumprirei totalmente com o meu dever e hei de cumpri-lo no futuro.
terei forças bastantes para fazê-lo. Vou mendigando um consolo a todas as almas boas para que me sirvam de apoio à minha debilidade. Se sua voz me abandonasse, eu me sentiria completamente arruinado. Entretanto, hoje se completam 2 anos que essa voz retumba no mundo e o mundo a escuta. Nada me havia causado jamais tanto assombro como esta afirmação decisiva, sem preparação alguma de minha parte, nem vontade, num mundo onde, com frequência, as coisas mais sabiamente preparadas e mais intensamente queridas não obtêm êxito. Como pode avançar tudo isso com a abstração da minha debilidade e hesitação? Como pode produzir efeito e arrastar meu pensamento, que deveria ser sua causa? Que força convincente reside naquelas palavras escritas improvisadamente, sem que delas eu me desse conta, para conseguir o assentimento de tantos? Que sensação de infinito despertam e abalam os espíritos? Tremo e, entretanto, avanço. Quisera resistir por um instinto de objetividade, e vejo-me arrastado. Quem é, então, que me guia? E quem, por mim, conhece a estrada e o futuro? Sofro desalentos terríveis e, apesar disso, tudo prossegue do mesmo modo. Que sou eu diante do imenso torvelinho de forças que me rodeiam? Que outro grande mundo existe além deste que todos veem e creem ser o único? Parece indubitável que meu trabalho faça parte de um grande programa de renovação mundial que ignore e que não pode deter-se. Rebelar-me ou vacilar seria em vão. Isto já é toda a minha vida. Não conheço o futuro, mas sei muito bem que todo movimento iniciado não se poderá deter, a menos que tenha completado sua trajetória. Nesta noite de Natal, todos vós, homens de boa vontade, que sentis uma fé viva, uma paixão de bondade, uma alma aberta às palavras de Cristo, não importa como a sintais e a manifesteis, desde que essa paixão arda dentro de vós em substância, ajudai-me a orar junto ao berço para que o Santo Menino nos faça compreender esta sublime maravilha, que desceu do céu sobre a terra e que é o amor fraternal. Parece-me ver o grande Rei, que veio à terra por amor, ir mendigando de porta em porta, por este nosso triste mundo, implorando-nos por caridade, pelo amor de Deus, um pensamento de bondade para os nossos semelhantes. Pirusa, Perugia, Itália. Vigília do Natal de 1933. Segunda parte. Evolução espiritual. Evolução espiritual. 1932. Premissa. Tratarei, nesta monografia, da evolução espiritual. Falo-ei em forma de trilogia, com o objetivo de dar equilíbrio e proporção à estrutura conceptual e nexo lógico ao desenvolvimento do tema, tratando, 1. Concepção, 2. Os meios, 3. A realização da evolução espiritual. A necessidade de tratar numa única monografia um argumento tão vasto, que não poderia esgotar-se em muitos volumes, impôs-me uma síntese que concluirá sem poder se deter nas intermináveis particularidades de uma análise, sem poder completar-se com o desenvolvimento de questões colaterais, ao que tive de renunciar inexoravelmente. Não obstante este contínuo esforço de condensação de pensamento, a vastidão do tema nos fará percorrer os campos mais diversos dos conhecimentos humanos, desde as concepções da ciência moderna à história comparada das religiões, desde o conteúdo espiritual destas e desde o pensamento dos grandes campeões da humanidade, até o estudo psicológico da introspecção, que nos levará às misteriosas profundidades do espírito. De maneira que mesmo quando se queira considerar este escrito somente sob ponto de vista cultural, não duvido que possa interessar as mentalidades maduras, convidando-as ao exame de argumentos, ultramodernos, interessantes e importantes, porquanto constituem o campo inexplorado ao redor do qual trabalham a filosofia, as religiões, a ciência e as artes, o campo dos futuros descobrimentos e das criações intelectuais e morais. Este escrito, porém,
Não é tão somente um ato de estudo e investigação, não é somente um trabalho mental, senão também um trabalho de sentimento e de paixão. Nele reside sua maior importância. Não se trata da mentira literária de costume, com